O Interior Summit é a cimeira jovem que a Youth Academy organizou para começar em outubro de 2020 e terminar nos próximos dias 9 e 10 de abril. A pandemia complicou um bocadinho, mas apesar de tudo, vamos, durante os próximos 2 dias, debater o futuro do interior, da descentralização, da sustentabilidade, da energia e de todos os recursos que o interior coloca ao nosso dispor para aqui nos fixarmos. A Youth Academy nasceu para isto, para colocar os jovens no centro do debate e para também colocar estes mesmos jovens a debater os seus problemas e também a dar a sua visão e a sua perspectiva para a sua região com os decisores do poder local, a nível nacional e também a nível empresarial. É este o grande objetivo que vamos promover no dia 9 e 10 de abril. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de começar por saudar a doutora Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização e do Interior, o engenheiro Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real e membro da Comissão de Honra, o engenheiro Miguel Pinto, o Duarte Mairos, colega e amigo, presidente da Youth Academy e restantes membros da Youth Academy e todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao fim da primeira edição do Interior Summit, um evento que não foi exatamente nos moldes planeados, em virtude da situação pandémica que atualmente enfrentamos. Esta situação excepcional e extraordinária fez com que nos tivéssemos de readaptar e reinventar, para levarmos a cabo a realização deste desafiante projeto. Há 2 anos atrás, numa fase ainda embrionária, esta associação definiu desde logo como principal objetivo a realização de um evento que promovesse o interior e que afirmasse e consolidasse a participação dos jovens no epicentro deste debate. Somos uma associação jovem que se assume como um farol e que pretende trazer os ventos de mudança à participação jovem na discussão de decisões que influenciam o seu futuro. Pretendemos construir pontes e abrir caminhos a todos os jovens do interior para que se possam juntar a nós nesta luta. A locomotiva já está em andamento e cada vez com mais passageiros, como é o caso do novo núcleo de Lamego, encabeçado pelo Bruno Mota. Foi até aqui uma caminhada árdua e desafiante, aquela que percorremos, quer pelas dificuldades inerentes à realização deste tipo de eventos, quer pelo seu pioneirismo na nossa região. Circunstâncias estas com que tivemos que lidar e que ultrapassamos, cimentando assim, cada vez mais, o papel insubstituível e inegável da Youth Academy no seio da sociedade civil e no debate de ideias. Ao longo deste congresso, com o mote Jovens de hoje, líderes da amanhã, trouxemos convidados de renome de várias áreas da sociedade civil e política. Debatemos diversos temas, desde a urgência da descentralização à falta de oportunidade dos jovens do interior em relação aos jovens do litoral. Apresentamos problemas e, sobretudo, as soluções. Nunca baixaremos os braços nem deixaremos de lutar enquanto estes temas não se tornarem prioridades na agenda política nacional. Contribuiremos com a nossa irreverência na ação política das gerações mais jovens e é assim que nos iremos afirmar orgulhosamente. Obrigado a todos e o resto por sessão. Muito boa tarde a todos. Doutora Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização do Interior. Bem-vinda mais uma vez a Vila Real e a segunda vez à nossa associação e aos eventos da Youth Academy. Sr. Presidente da Câmara, Presidente da Comissão de Honra deste evento, também em si cumprimentar todos os presentes e os vereadores da autarquia, sendo que a autarquia é um dos pilares fundamentais para que este evento e para que a nossa associação consiga fazer este trabalho pelo interior e pelos jovens do interior. Engenheiro Miguel Pinto, dirigente desta empresa, da maior empresa da cidade e creio que também da região, uma das maiores, a Continental, que acolhe esta cimeira e, portanto, muito obrigado por nos acolher nesta casa que acolhe tanta gente e conseguiu ainda espaço para acolher esta cimeira que pretende debater o interior, a descentralização e o futuro dos jovens nestes territórios. E, para não tomar tempo, porque certamente terão muito a dizer e muito relevante para este debate que realizamos nos próximos 2 dias, só dizer 2 coisas que me parecem importantes.
esta cimeira, mais do que debater, quer alertar os decisores políticos e os empresários e todas as forças vivas da região, que é disso que falamos, são forças vivas que dinamizam e que fazem a região crescer, que olhem para os jovens como um desafio, como um futuro, porque aquela frase clichê que se diz que os jovens são o futuro tem que deixar de ser um clichê, tem que passar a ser uma realidade, em criar alternativas que nos ajudem a nós, membros da Youth Academy, a nós, jovens do interior, a ficar na nossa região, quer em Vila Real, Lamego, Bragança, Viseu, Guarda, etc. Portugal é um país inclinado, muito desigual, e é importante que haja um desenvolvimento justo e equilibrado de Portugal. E, portanto, chegou a hora, e não quero que me interpretem mal, mas acho que chegou a hora, e cada vez é mais importante, dar e agendar, digamos assim, de forma mais metafórica, o murro na mesa que é preciso dar para dizer que o interior é agora. E tem que começar agora, porque já muitos jovens aqui não se puderam fixar, e era importante que esta cimeira sirva também para um impulso e para uma ajuda à reflexão, porque para nós, Youth Academy, e para nós jovens, a descentralização corajosa e como nós entendemos que se deve realizar, tem dois pilares essenciais, que é o poder local, as autarquias, os presidentes de Câmara, que são eles que, com proximidade, tomam as decisões corretas e acertadas para cada cidade, e, por outro lado, as empresas, que são elas que dinamizam a região, fixam pessoas, e depois as empresas são a alavanca para que, fixando pessoas, certamente que o arrendamento também tem uma alavanca, a educação, a cultura, e, portanto, são aqui duas alavancas, uma política e outra empresarial, que reforçadas. E todos aqueles programas que vão sendo desenvolvidos, muito bem, e com muita ousadia e muita coragem, apesar de tudo, infelizmente, não passam de medidas que são quase como paliativos para ajudar, mas era importante um consenso alargado, essencialmente entre partidos políticos, que com coragem e ousadia, ouvindo empresários, as forças vivas de cada região e do interior, tivessem este olhar para nós, que queremos aqui fixar e queremos aqui fazer vida, crescer e também constituir família. Muito obrigado a todos pela vossa presença, também a todos aqueles que nos acompanham. Esta cimeira seria muito mais engraçada e dinâmica tendo esta plateia cheia, mas acredito que desse lado nós fizemos o esforço para poder transmitir todo este debate e também para que todos aqueles que estão desse lado possam participar. Acompanhem, lutem pelo interior e, Sr. Secretário de Estado, e especialmente assim ao Sr. Presidente de Câmara e ao Miguel, lutem por nós, lutem pelos jovens, lutem pelo interior, porque a vossa luta é a nossa luta. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Senhora Excelentíssima Senhora Secretária de Estado, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimo Senhor, meu caro jovem, mas também Eduardo Mais, Presidente da Youth Academy, e a todos os jovens que aqui estão presentes e os outros que nos estão a acompanhar online, também aos colegas da Continental que aqui estão presentes. Eu iria ser muito rápido, só queria dizer que é um gosto enorme ter cá este grupo de jovens que tanto têm trabalhado em prol do interior. Eu acho que mais do que o interior tem trabalhado em prol dos jovens, no sentido de melhorar as condições de vida e permitir uma coisa que eu acho que é essencial e que o Duarte já falou, que é, se nós nascemos em Vila Real, se nós nascemos em Bragança, se nós nascemos em Évora, não foi o meu caso, eu nasci no Porto, muitas vezes queixavam que havia um centralismo enorme por parte da capital, e hoje percebo-se, de facto, às vezes eu sentia o centralismo relativamente à capital. Hoje em dia, quando estou em Vila Real, vejo que ainda é mais difícil. Não quero dizer com isto, e eu gostava de salientar este ponto, que haja menores condições ou menos capacidade para fazer melhor, pelo contrário, porque há dois aspectos que eu tenho pensado muito nos últimos 7 anos que tenho estado em Vila Real, e sempre tive vontade de dizer, e nunca fui dizendo, porque nunca calhou, ou até porque muitas vezes não me sentia com legitimidade, porque não me sentia, pelo menos, vila-realense adotivo, como há pouco dizia o Sr. Presidente da Câmara. Pois sim, há
há dois aspectos que de facto os vilarrealenses e os transmontanos têm, que são condições ímpares para o sucesso. São pessoas com um coração enorme, que eu considero que é uma mais-valia, e são de facto pessoas com uma capacidade enorme para transformar as dificuldades em oportunidades. E portanto acho que temos todas as condições em Vila Real e em Trás-os-Montes, ainda mais quando temos um corpo dirigente, seja a nível do Executivo, seja a nível de outros corpos dirigentes, seja a nível da Universidade, de pessoas com muita capacidade de fazer diferente. Tivemos uma notícia excelente esta semana, que foi que de facto foi aprovado, o Sr. Primeiro-Ministro veio-nos dizer que foi aprovado um projeto que é estruturante para a região, e eu acho que isto é só um pequeno projeto. Já temos símbolos de orgulho, seja o vinho, seja a agricultura, seja o bairro de Bisalhães, que se eu não disser isto, o Sr. Presidente da Câmara com certeza iria ficar muito chateado. E é uma realidade, mas também temos que ser, em termos tecnológicos, uma referência, e eu acredito que podemos vir a ser, porque temos muitas capacidades, muita vontade, e vamos conseguir ultrapassar algumas limitações que possam existir, porque de facto, como há pouco referi, se há coisa que Vila Real e os vilarrealenses e os transmontanos têm, é um coração enorme e uma capacidade, e eu gostava de voltar a dizer isto, de transformar as dificuldades em oportunidades. Bem-ajam por isso, muito obrigado pelo convite e até já. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado para a Valorização do Interior, Isabel Ferreira, excelentíssimos senhores vereadores e demais autarcas presentes, excelentíssimo Sr. Diretor da Continental Portugal, Miguel Pinto, caríssimo amigo, excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Academy, Duarte Meiros, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, quero iniciar esta intervenção agradecendo à organização pelo honroso convite que me endereçou para mais uma vez partilhar convosco algumas reflexões sobre o interior. Quero endereçar à organização os meus parabéns pela pertinência do tema e pelo facto de se tratar de uma associação de âmbito juvenil. Tantas vezes falamos do alinhamento dos jovens à coisa pública, à intervenção política, e é precisamente no interior, em Vila Real, que um conjunto de jovens procura contrariar essa ideia de afastamento. Enalteço a vossa dinâmica, o vosso empenho e desejo que se mantenham essa vontade de contribuir para uma comunidade melhor, mais forte, mais resiliente. Mas falemos do interior. E peço desculpa se me repetir ou se repetir algumas das coisas que já vos disse noutros fóruns. De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, número 3 de 2016, o Programa Nacional para a Coesão Territorial incide sobre 165 municípios dos 308 que compõem o país. Ou seja, mais de metade da totalidade dos municípios portugueses podem ser caracterizados como sendo do interior. Portugal é um país que, apesar de relativamente pequeno, apresenta uma enorme diversidade de realidades no seu território. As grandes diferenças entre territórios, aquelas que nos devem preocupar enquanto país e, nomeadamente, enquanto responsáveis políticos, são as que se verificam ao nível do desenvolvimento, quer ele seja desenvolvimento social, quer seja desenvolvimento económico, passando naturalmente por questões das acessibilidades, do emprego, da competitividade, entre outros aspectos. Enquadremos o que acabo de afirmar. Entre 1960 e 2011, a população residente portuguesa aumentou aproximadamente 20%, passando de 8.290.000 para 10.407.000 habitantes. No conjunto dos territórios do interior,
a tendência é inversa. Verifica-se que no mesmo período, uma perda na ordem dos 30% da população. Portanto, o primeiro problema estrutural do interior, é verdade que também é um problema estrutural do país e da Europa, mas acentua-se claramente no interior, é a perda de população. Para contrariar esta realidade, é necessário promover a fixação daqueles que ainda residem nesta parte do território e a atração de novos habitantes. Esta abordagem dual, de não só fixar os residentes como atrair novos residentes, está relacionada diretamente com o segundo problema que enfrentamos, o envelhecimento da população. Assistimos a uma perda importante da população em volume, que leva a uma diminuição da densidade populacional e do número de utentes dos serviços públicos e, logo, a uma diminuição da existência dos próprios serviços públicos. Diminui-se a presença do Estado e dos serviços públicos no interior, diminui-se o investimento, a alocação de fundos comunitários, desprezando, numa ou noutra circunstância, a qualidade de vida nestes territórios e provocando, em última análise, a continuação do ciclo de perda de população. Mas o problema de concentração de investimento no litoral é mais profundo e preocupante. Um estudo recente da Associação Comercial do Porto concluiu que em 2016 77% das vendas ao Estado foram feitas por empresas da região de Lisboa. Repito, 77% das vendas ao Estado foram feitas por empresas da região de Lisboa, apesar de 51% das entidades que foram direcionadas, a quem foram direcionadas esses bens e compras estarem sediadas na Zona Centro e no Grande Porto. Na administração local, o mesmo registro mantém-se, embora a desproporção seja menor. Os municípios firmaram 40% dos contratos com empresas da área metropolitana de Lisboa, em detrimento do Norte e Centro, que tiveram 32% e 21% das vendas, respectivamente. Ou seja, não só a presença do Estado, como a própria importância do Estado para a economia, estão cada vez mais concentrados no litoral e, nomeadamente, na área metropolitana de Lisboa. Esta afirmação não configura, acreditem, nenhum queixume do chamado discurso do coitadinho que se procura atribuir às intervenções dos responsáveis políticos do interior, desvalorizando a sua importância. Não, esta afirmação reflete uma realidade que vivenciamos e que é inegável à luz dos dados que partilho convosco. De nada nos adianta olhar para os mercados ibérico ou global e imaginar que as zonas de fronteira apresentam uma vantagem estratégica. Como acabo de demonstrar, a quantidade de desvantagens estruturais acumuladas ao longo de décadas são insuperáveis quando comparadas com as vantagens da localização geográfica. E dentro do interior, distinguamos também vários territórios. Vila Real, por exemplo, e nomeadamente após a conclusão do túnel de Marão, conseguiu litoralizar-se um pouco. Demonstra ser um território atrativo e com uma dinâmica económica bastante interessante. Aliás, hoje encontramos-nos num excelente exemplo de uma empresa que nasceu e cresceu fortemente em Vila Real, competindo no mercado global, a Continental Antena. Mas quantos exemplos temos como este na área geográfica vastíssima dos distritos de Vila Real e Bragança ou Guarda? Quantas empresas semelhantes temos? Vila Real acaba por ser uma ilha, conjuntamente talvez com Chaves e Bragança, num território vastíssimo que vai sendo ou vai vendo agravarem-se os seus problemas. Durante demasiado tempo permitimos que Portugal se fosse dividindo entre duas realidades bem diferentes e distintas. De nada adianta o refúgio na semântica dos paliativos quando nos confrontamos diariamente com a realidade que descrevi. Um território que perde 30% de população, tem indicadores de desenvolvimento próximos da morte social. É bom explicitar o que é que isto significa. Significa que o PIB per capita
é inferior a 70% da média nacional e se contenta, às vezes, com migalhas ao nível dos investimentos comunitários, não é com certeza desafiante. É um território a caminho da catástrofe no espaço de 2 gerações. Portanto, o desafio não está no território. O desafio está na capacidade dos agentes políticos locais, regionais e nacionais serem capazes de contrariar esta realidade e construírem outra. E aqui dirijo-me em particular a Sua Excelência, a Senhora Secretária de Estado, Isabel Ferreira. A capacidade de ação das autarquias locais é evidentemente limitada. Fazemos autênticos milagres na multiplicação de recursos quando comparados com o Estado Central. Ao mesmo tempo, contribuímos muito pouco, por exemplo, para a dívida pública do país. Para que tenham uma ideia de toda a dívida pública do país, os municípios contribuem com cerca de 2%. É um valor absolutamente ridículo. Inferior, por exemplo, à antiga CP. Há muita gente que diz que os municípios gastam muito, gerem mal, estão endividados. A dívida dos 308 municípios portugueses corresponde apenas a 2% da dívida pública portuguesa, que já ultrapassa os 130% do PIB. Dada a ausência de estruturas intermédias do poder, nomeadamente as regiões administrativas preconizadas na nossa Constituição, apenas uma entidade tem a capacidade para produzir estratégias, legislação, políticas públicas que sejam de facto determinantes. E essa entidade é o Governo de Portugal. Ignorar uma parte significativa do território nacional, o interior, ou dificultar a permanência nestas zonas de pessoas e negócios é obviamente mau para o interior e é igualmente mau para o litoral. A defesa do interior e da sua convergência nunca pode ser encarada como adversária, mas sim como complementar do desenvolvimento do litoral e, consequentemente, do país como um todo. A elevada concentração empresarial, industrial, de serviços, de alunos, do ensino superior ou de população nas áreas metropolitanas criou uma série de constrangimentos a nível social e de planeamento. Hoje é evidente que a excessiva concentração da população em determinadas áreas urbanas, nomeadamente as áreas urbanas de maior dimensão, é potenciadora da existência de problemas sociais, da sobrecarga dos serviços da saúde, da rede viária, das escolas e serviços educacionais, de redes de apoio social, entre outros. A gestão destes territórios começa a figurar-se como extremamente difícil, extremamente cara e absolutamente desviada de qualquer conceito de qualidade de vida. Recentemente foi dado um passo importante que poderá significar uma melhoria deste estado de coisas. Refiro-me à descentralização de algumas competências do Estado Central para as autarquias. No caso concreto do interior, a descentralização de competências significará uma maior proximidade aos problemas e à sua resolução. Significará que as verbas destinadas aos serviços públicos de cada um dos territórios não poderão ser desviadas para outros fins e poderá até significar a criação de uma nova dinâmica económica local. Ainda na última quarta-feira tive a oportunidade de dizer a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, de visita à Vila Real, que, por exemplo, ao nível da educação, a experiência correu e está a correr muito bem. Mas esta não é a panaceia para os problemas que nos afligem. Este é apenas um passo na direção certa. Deverá ser ao nível central, e espero futuramente a nível regional, através da estratégia e das políticas do Governo, que se poderão introduzir fatores de diferenciação determinantes que apoiem a convergência do interior com o litoral. Medidas como sediar no interior do país todos os novos serviços públicos, salvaguardando que qualquer serviço público criado que não seja localizado no interior deve ter como justificação uma razão de interesse público, ou na área fiscal, tornar o regime contratual de investimento destinado a grandes investimentos iguais ou superiores a 25 milhões de euros, exclusivo do interior,
Ou, por exemplo, na área do ensino e educação, elevar dos atuais 11% para 25% o número de estudantes das instituições do ensino superior no interior, são bons exemplos de um caminho que devíamos seguir. Eu não sei se vos disse, mas, por exemplo, se olharem para a Espanha, entre Madrid e Barcelona, as duas maiores cidades espanholas, essas têm cerca de 25% dos alunos do ensino superior em Espanha. Em Portugal, Lisboa e Porto concentram mais de 80% dos alunos que frequentam o ensino superior em Portugal. Se olharem para a França, Paris e Nice têm pouco mais de 17% dos alunos que frequentam o ensino superior em França. Comparem esse valor com o Porto e Lisboa, com o resto do país. Os exemplos são vários. Estas sim, são medidas fora do alcance das autarquias e que fariam realmente a diferença. Termino desejando ter contribuído para o tema que se discutirá no Interior Summit e afirmando convictamente que acredito que o interior não está perdido, que a nova geração de autarcas consegue ver mais longe do que as fronteiras dos seus territórios e que o governo começa a agir, a entender a importância da convergência territorial interna. O sinal de termos jovens a exigir que discutamos estas temáticas é, por si só, um excelente exemplo e, portanto, apesar das palavras duras e dos exemplos das dificuldades que vivemos, acredito no futuro. Muito obrigado por esta iniciativa, muito obrigado por este convite e força, muita força. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e dizer que, de facto, aquilo que já vivemos esta semana aqui em Vila Real mostra o dinamismo desta autarquia, mas também da sua universidade, onde estivemos na quarta-feira, e das empresas também deste território. Cumprimentar o Sr. Diretor da Continental também e dizer que estes são os exemplos que nós preconizamos para o interior, são exemplos que criam emprego, mas que não é um emprego qualquer, é um emprego qualificado, que é o que desejamos para os territórios do interior. E cumprimentar naturalmente os organizadores desta cimeira, na pessoa do Bernardo e do seu presidente, do Duarte Meiros, e dizer que é com muito gosto que eu vejo sempre movimentos associativistas e, sobretudo, de base jovem e que fazem reflexões sobre os temas importantes para o país e dão também os seus contributos, porque, de facto, cada um de nós pode fazer a diferença nos territórios onde está, sejam eles do interior ou do litoral. Nós e o Governo têm uma estratégia de valorização do interior e por isso é que eu estou aqui. E essa estratégia, ela tem como objetivo central, sem dúvida, a fixação e a atração de população para os territórios do interior, porque a massa crítica é o ingrediente mais importante para tudo o resto e é o ponto de partida para tudo o resto. E precisamos de propiciar às pessoas que vivem no interior e que trabalham as mesmas condições de qualidade de vida que têm as pessoas dos territórios considerados mais desenvolvidos. Porque se são mais desenvolvidos, certamente são pelas oportunidades que tiveram. Este programa de valorização do interior está dirigido, em primeiro lugar, para as pessoas, muito também para os recursos endógenos dos territórios, mas precisamos de abandonar a visão tradicional e a visão convencional, algo romântica, dos recursos endógenos do interior. Nós precisamos de trazer valor a estes recursos endógenos, introduzi-los de forma assertiva em cadeias de valor completas e que diversifiquem a base económica do interior.
Precisamos de apoiar projetos que, como eu dizia, acrescentem valor às atividades mais tradicionais. E isto só se faz com pessoas qualificadas, utilizando conhecimento, utilizando tecnologias inovadoras, também nestas atividades convencionais, mas também tornando os territórios atrativos para boas empresas, para novas famílias, pois sabemos que os territórios sem pessoas não se desenvolvem e muito menos se valorizam. Como eu dizia, a diversificação da base económica é extraordinariamente importante para criar condições de atratividade para o surgimento também de novas atividades, que devem ser ricas em conhecimento e em inovação e, mais uma vez, realço e sublinho que exijam pessoas qualificadas. Só deste modo é possível pagar salários correspondentes às qualificações das pessoas e assim fixar e atrair mais população para estes territórios. O interior é de facto uma fração muito importante do nosso país, tem enormes potencialidades, umas já em exploração e outras ainda por explorar, mas queremos de facto um país desenvolvido e uno, e estamos todos de acordo, e que esbatam as assimetrias do desenvolvimento que existem entre as regiões do nosso país. Mas, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro na quarta-feira, nós também temos que derrubar o marão que está em algumas das nossas cabeças. E é disso que eu gostaria de vos falar, de alguns passos que temos estado a dar e que mostram que o interior de hoje não tem nada a ver com o interior de há muitos anos atrás. Dentro das medidas mais importantes para a valorização do interior, eu destacaria sem dúvida o apoio ao investimento, depois o apoio ao emprego e à contratação de recursos humanos, sobretudo recursos humanos qualificados, o apoio à mobilidade também para estes territórios, a valorização da fronteira e a redução de custos de contexto. No que diz respeito às medidas de apoio ao investimento no interior, durante todo o ano de 2020, e um sinal evidente da atuação do Ministério da Coesão Territorial, da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, mas obviamente dentro do programa daquele que é o Governo, estiveram abertos pela primeira vez, em contínuo, durante todo o ano, medidas de apoio ao investimento adaptadas às especificidades dos territórios do interior, com um orçamento dedicado e exclusivo, e por isso pretendemos com isto apoiar o investimento inovador em novos processos de produção e em novos produtos e serviços, a criação de novas empresas inovadoras e de base tecnológica, a investigação e o desenvolvimento tecnológico realizado também pelas empresas ou por estas em parceria com a academia, e a qualificação e a internacionalização das empresas. Desde 2020, e portanto no âmbito desta última legislatura, foi aprovado um investimento empresarial para o interior de 1,2 mil milhões de euros, que corresponde a um fundo de 554 milhões de euros e que visa criar mais de 10.400 postos de trabalho. E o que eu destacava aqui é que estes números, eu só os disse porque eles representam 50% do apoio total ao investimento empresarial do Portugal 2020 nestes territórios. E, portanto, é evidente esta ação do Governo e do empenho no apoio aos territórios do interior. Em particular, no Concelho de Vila Real, há 83 projetos neste domínio de investimento empresarial e aqui não está contabilizado este grande último projeto que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, até associado à Continental. Outras medidas muito importantes e que são também essenciais são as medidas de apoio ao emprego e à contratação de recursos humanos qualificados no interior, nomeadamente a medida Mais Coesa Emprego Interior, que também foi lançada em 2020, para apoiar as empresas a contratar trabalhadores ou apoiar as pessoas que constituem o seu próprio negócio e que inclui também um apoio à liquidez das empresas, porque o apoio é atribuído ao longo de 3 anos a fundo perdido
e comparticipa integralmente os custos diretos com os postos de trabalho criados, incluindo os salários e as contribuições para a segurança social a cargo do empregador e ainda uma taxa de 40% sobre estes mesmos custos. Estes apoios no interior podem ir até 2.200 euros por mês. Neste programa já foram aprovadas 1.320 candidaturas, o que corresponde à criação de 1.900 postos de trabalho, sendo que, quando foi criada esta medida, tinha como objetivo a criação de 1.000 postos de trabalho e, portanto, esta meta foi quase duplicada até ao momento. E durante este mesmo ano de 2020 todo, foram disponibilizados apoios em exclusivo para os territórios do interior para a contratação de recursos humanos altamente qualificados. Falo de doutorados, de mestres, de licenciados, a ser contratados quer por pequenas e médias empresas, quer por entidades do sistema científico e tecnológico, incluindo os laboratórios colaborativos. Esta medida conduziu já à contratação de centenas de pessoas. E o que eu queria destacar, por exemplo, aqui que estamos em Vila Real, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro beneficiou já em 2020 desta medida de apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados, com um financiamento de 845.000 euros, para contratar 12 pessoas qualificadas. Mas também o Laboratório Colaborativo da Vinha e do Vinho e o Laboratório Colaborativo de Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, os dois também aqui, usufruíram desta medida. Mas não só as entidades do sistema científico e tecnológico, também as pequenas e médias empresas do Concelho de Vila Real também beneficiaram deste apoio para a criação de emprego qualificado e falo de 667.000 euros de apoio para 15 postos de trabalho altamente qualificados. Outras medidas importantes são as medidas de apoio à mobilidade, nomeadamente a medida Trabalhar no Interior, também lançada em 2020, e que apoia financeiramente trabalhadores que celebrem contratos de trabalho por conta de outrem ou também que criem o seu próprio emprego ou a sua própria empresa e cujo local de prestação de trabalho implica a sua mobilidade geográfica para os territórios do interior. O apoio financeiro a conceder corresponde a um montante fixo para o trabalhador e um apoio complementar para a comparticipação de custos de transporte de bens para a nova residência, crescido ainda de uma majoração por cada elemento do agregado familiar que o acompanhe, podendo prefazer um valor de cerca de 4.800 euros. É de sublinhar que esta medida é acumulável com as outras que eu falei anteriormente, nomeadamente o Mais Coisa e Emprego Interior. E o que eu ressalvo é que esta medida já permitiu fixar 568 pessoas no interior do país e continua aberta em permanência. Relevo também, porque falámos já aqui hoje de ensino superior, o apoio à atração de jovens para o interior através do programa Mais Superior, que atribui bolsas de apoio à frequência de ensino superior público em territórios do interior. E, durante este último ano letivo, registou-se um aumento de 18% da atribuição destas bolsas, o que acompanha também o aumento de 20% da procura de estudantes por instituições de ensino superior do interior, sendo que as duas da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, o TAD e o Instituto Politécnico de Bragança, foram aquelas em que se registrou também maior procura por parte dos estudantes. Outras medidas importantes para os territórios do interior são aquelas que conduzem à valorização da fronteira e, por isso, a atração e a fixação de pessoas nestas zonas transfronteiriças, bem como a criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento socioeconómico e a partilha e rentabilização de equipamentos e de serviços públicos de ambos os lados da fronteira, também permitiram, sem dúvida, que o interior do país assuma uma posição de centralidade no espaço ibérico e no contexto europeu. E por isso Portugal e Espanha acordaram, no passado outubro de 2020, a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriça, que é absolutamente pioneira em toda a Europa. No âmbito das medidas a implementar durante este ano, temos, por exemplo, o Documento Único de Circulação de Menores, o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço,
que ficou ainda mais sublinhada a sua importância neste contexto pandémico que vivemos, e o Serviço 112 também nas regiões fronteiriças. Mas o atual programa de cooperação transfronteiriça, o POCTEP, já mobilizou também para Portugal 82,4 milhões de euros, com 234 projetos e 691 beneficiários portugueses. E mais uma vez aqui, em particular em Vila Real e na UTAD, existem vários projetos neste domínio. Eu destacava, por exemplo, o projeto Iberfenol, que é uma rede de cooperação científica e de transferência de tecnologia no âmbito dos polifenóis e da sua utilização na indústria agroalimentar e na indústria cosmética. Este projeto tem um valor global de 2,2 milhões de euros. São também, sem dúvida, importantes as medidas de redução de custos de contexto. O impacto dos benefícios fiscais que estão em vigor para o interior durante e relativos a 2019 foi de cerca de 27 milhões de euros. Entre estes benefícios encontram-se a contabilização das rendas dos estudantes a estudar no interior, como despesas de educação, mas também a majoração dos gastos em educação de estudantes inscritos em instituições do interior, o aumento do limite de deduções de IRS de 502 euros para 1.000 euros durante 3 anos para famílias que se mudem para o interior, uma taxa reduzida de IRC para PMEs do interior, de 12,5% para os primeiros 25.000 euros de matéria coletável, a majoração de 20% dos benefícios previstos no regime de dedução por lucros retidos e reinvestidos, um regime fiscal de apoio ao investimento com condições mais favoráveis e condições fiscais vantajosas para entidades de gestão florestal ou unidades de gestão florestal. Globalmente, o Programa de Valorização do Interior já mobilizou, desde o anterior governo, mais de 3.600 milhões de euros de investimento, criando cerca de 24.500 postos de trabalho diretos. E aqui estou a contabilizar fundos nacionais, europeus, dos programas operacionais regionais, dos temáticos, mas também do Programa Interreg e outros fundos também europeus. De qualquer forma, é muito importante que, e dado agora o sinal que houve em 2020 de reforço de todas estas medidas em exclusivo para os territórios do interior e, como eu dizia, muito alicerçadas naquela que é a competitividade das empresas, a qualificação dos nossos jovens e o conhecimento e a inovação, que são absolutamente essenciais. E, portanto, nós estaremos sempre empenhados neste programa de valorização do interior, direcionando também apoios do Portugal 2020, do Plano de Recuperação e Resiliência e do Portugal 2030, para reforçar o papel do Estado nos territórios e a interlocução e concertação e proximidade com as pessoas, com as autarquias locais, com as instituições e as empresas, em prol da criação de emprego, da melhoria da qualidade de vida e da promoção do desenvolvimento do país, porque a valorização do interior faz-se com todos. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez a todos. Vai agora, vai início ao primeiro painel, que é a sustentabilidade, vai ser aqui. Vamos então. Estou todos contentes,